Olá pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Tainá e recentemente eu fiquei conhecida como a mãe do Chico por conta do meu Instagram. Nesse Instagram eu compartilho a minha vivência com a maternidade, descobrindo os perrengues e as delícias, e não foi diferente com a introdução alimentar. Então hoje eu vou contar um pouco pra vocês como surgiu a ideia de fazer esse guia completo pra ajudar outras mães no processo da introdução alimentar. Quando chegou o momento de iniciar a introdução alimentar do Francisco, eu me vi completamente insegura e bombardeada de tanta informação na internet. Essas informações estavam mais me atrapalhando do que me ajudando. Eu sinceramente estava me sentindo um pouco perdida. E aí foi quando eu contei com a ajuda da Giovana, que é a nutricionista responsável por esse guia e foi a nutricionista responsável por acompanhar a introdução alimentar do Francisco. Ela tem 2 pós-graduações na área e ela é focada em introdução alimentar e especializada em seletividade alimentar na primeira infância. Ela é responsável pela cozinha de 3 unidades de uma escola infantil localizada no Rio de Janeiro, super conceituada. Quando ela veio na minha casa fazer a consulta para a introdução alimentar do Francisco e me explicou todo o conteúdo que é necessário a gente estudar para introdução alimentar segura, nutritiva, saudável, eu vi que não é tão simples assim. E aí eu falei, nossa, eu queria muito ter começado a estudar antes, queria ter tido um guia para me orientar antes, assim como eu fiz com o meu parto que eu estudei, com a amamentação que eu estudei antes, e eu não sei porque eu não me informei, não estudei antes a introdução alimentar. Então quando chegou esse momento, eu vi que eu estava um pouco perdida e que eu precisava ter me preparado antes para não ter sido pega totalmente de surpresa. Então quando ela veio na minha casa e me explicou tudo, absolutamente tudo sobre a introdução alimentar, eu me senti mais segura. E foi quando eu virei para ela e falei, nossa, todas as mães tinham que ter acesso a um profissional dedicado, com todas essas informações consolidadas num único lugar, assim como ela me forneceu o guia na consulta. Mas eu sei que isso não é uma realidade para todas as mães, eu sei que muitas vezes isso não é acessível para todas as mães. Foi quando nos surgiu em conjunto a ideia de montar um guia super completo, o guia que seja o mais completo do mercado para orientar outras mães nesse processo da introdução alimentar, que é um processo de novidade para todo mundo, para toda a família, tanto para as mães e para a família quanto para o bebê. Então o que tem nesse guia? Ele é um guia completo com mais de 20 capítulos para tirar todas as dúvidas das mamães na introdução alimentar do seu filho. Então você vai ter conteúdos desde como começar a introdução alimentar, quais são os tipos de introdução alimentar e qual método escolher, como fazer o preparo dos alimentos, como fazer o armazenamento, a higienização, congelamento, como fazer os cortes, como evitar engasgo, quais são os alimentos que a gente deve evitar nessa fase por conta de alergia, quais são os alimentos que a gente deve estar sempre ligado para evitar o uso de agrotóxicos. Então a questão das safras era uma informação que eu, por exemplo, não fazia ideia que a gente tinha que se atentar. Então você vai encontrar informação desse tipo do guia, que vai te orientar para você conseguir iniciar a introdução alimentar de uma forma super segura. E hoje, comprando esse guia, você ganha ainda 4 bônus, que são eles: lista de alimentos por grupo nutricional, porque é muito fácil dizer, tem que ter um alimento de cada grupo, um carboidrato, uma proteína, uma leguminosa, uma oleaginosa. O que é isso? A gente te dá ali uma lista para você saber exatamente quais são os alimentos de cada grupo, para te facilitar na hora de montar o pratinho do seu bebê. Outro bônus que você vai levar: lista de compras. Tem aqui no mercado. E agora? A gente tem uma lista modelo para que você consiga separar por grupo de alimento os alimentos que faltam para você comprar para o cardápio da sua semana, e vai ser muito mais prático e muito mais rápido e objetivo você ir ao mercado. Outro bônus que você recebe também, comprando hoje: cronograma e checklist. É um checklist com todos os alimentos separados também por grupo, para você marcar a tentativa que você fez de oferecer para o seu filho o alimento e marcar se ele gostou, se ele cuspiu, se ele odiou, se ele amou. E aí você vai conseguindo ter um histórico de qual o alimento que seu filho mais gostou e vai começando a perceber qual é o gosto dele. E o quarto bônus é a lista de alimentos por safra. Então você vai ter separado por cada mês do ano quais são os alimentos que são produzidos de forma mais natural, sem agrotóxicos, para você fazer a compra certa no mês correto e evitar o uso desses agrotóxicos e de outras substâncias tóxicas que podem ser nocivas para a saúde do seu filho. Então, comprando hoje, você garante o seu guia completo com mais de 20 capítulos. Temos um capítulo de perguntas e respostas, que são com dúvidas reais de uma mãe real, que no caso sou eu. Então, todo esse guia, ele foi pensado por uma profissional especializada na área, mas com uma pitada de dúvidas reais de mães reais, porque eu estava passando pelo processo da introdução alimentar, então eu ia falando, Giovana, eu acho que a gente precisa focar um pouco nessa parte aqui desse conteúdo. Eu acho que a gente precisa focar na parte de armazenamento, que é uma coisa que pra mim tá muito ruim. Quanto de água que eu ofereço pro meu filho? Como montar o primeiro pratinho dele? Qual a quantidade? Qual a temperatura certa de oferecer? Então são muitas dúvidas que vão surgindo ali no meio do processo e que dentro desse guia a gente tentou sanar todas essas dúvidas, colocar um conteúdo bem completo para que seja muito útil na introdução alimentar do seu bebê.
Aí vamos lá, quanto que custa tudo isso? A gente tá lançando no primeiro mês, no mês de lançamento, com 50% de desconto. Então quem comprar esse guia, mês de lançamento, vai garantir 50% de desconto e levar esses 4 bônus que eu falei que são muito úteis na hora de você iniciar a introdução alimentar. Eu tô muito feliz de lançar esse book, esse conteúdo com a Giovana, que é uma nutricionista séria, uma profissional focada na área, que é muito apaixonada por criança, por introdução alimentar, por essa área, por ver os bebês descobrindo novos sabores, ver os bebês evoluindo, os bebês se desenvolvendo, e eu tô muito feliz de lançar esse guia em conjunto com ela, e eu espero muito, do fundo do meu coração, que seja útil pra vocês. Eu queria ter tido um guia desse antes de começar a introdução alimentar do meu filho, então eu acho que pode ser muito, muito facilitador para as mamães que estão aí super inseguras e muito nervosas, ansiosas para iniciar a introdução alimentar do seu bebê. Então, um beijo, prazer, espero que vocês façam um ótimo proveito desse guia e eu quero feedbacks depois se vocês gostaram ou não.